eu cheguei à conclusão que a direita é tão forte nas redes sociais porque a direita ela conseguiu ser uma ideia, Renato. Aquela história do Lula, que é um gênio também político, a gente pode divergir do Lula em um monte de coisa, mas é um gênio, não dá para discutir. O Lula é esse cara aqui, que eu tenho uma das melhores biografias dele, que é Getúlio Vargas. Eles são gênios políticos, é um fato. Eles tiveram capacidade de construir, você pode divergir, mas é inegável o legado deles. O Lula, ele falou que ele nunca ia ser preso porque ele era uma ideia. E olha que coisa interessante. A ideia lulista, sem o Lula, não consegue ser alimentada. A ideia bolsonarista, sem o Bolsonaro, também não consegue ser alimentada. Eles são ideias personificadas. E o que eu percebi na luta pelo Fundeb foi o que a gente teve no Plano Nacional de Educação. Isso eu descobri, a chave virou na Casa do Bodião. Refletindo depois sobre a Casa do Bodião, né? No Plano Nacional de Educação, a gente era uma ideia. A gente lutou contra o Temer, lutou contra o impeachment, lutou contra o Temer, lutou contra a Base Nacional Comum Curricular, que é péssima, Lutou contra reforma do ensino médio, mas a gente lutou contra propostas, que sequer eram uma ideia, porque ideia ela tem que ter uma concepção geral que explica algo na sociedade. No Fundeb, a gente conseguiu ser uma ideia de uma educação pública de qualidade, de financiamento adequado, de maior distribuição de recursos, uma ideia de custo aluno-qualidade, escola decente. Então, sabe por que a gente é ruim de rede social, Renato? Que a gente deixou de ter ideia. E sabem qual é a ideia mais revolucionária que hoje mobiliza o debate americano, por exemplo? O socialismo, com Bernie Sanders. Isso. O Biden está indo bem na eleição porque o Biden está assumindo pautas socialistas. O que é o socialismo? Para a gente explicar de maneira muito clara, que eu acho que é isso que a gente tem que ocupar as redes sociais. Socialismo, o que é? É a minha definição para explicar como professor. É quando a gente tem que inverter a lógica econômica. Hoje, a economia faz com que as pessoas estejam a serviço dela. Então, as pessoas estão a serviço da economia. A gente tem que construir uma economia a serviço das pessoas. Uma economia a serviço das pessoas garante educação pública de qualidade, garante saúde de qualidade, garante moradia de qualidade. As pessoas, claro, vão ter que trabalhar, é óbvio, mas elas têm que produzir e ter o benefício da produção. Isso é socialismo, e quando eu falo isso, as pessoas, quando eu falo isso em outros públicos, né, muitas vezes não citei a palavra socialismo, não por qualquer tipo de receio, não tenho receio de dizer que eu sou socialista, mas por simplesmente falar de um jeito que as pessoas compreendessem melhor. E aí, num determinado debate desses, a pessoa disse, me acusou, né? Você é socialista? Eu falei, com o maior orgulho. E se você me ouvir, certamente você vai virar também. A gente tem que ter coragem de ser o que é. A gente é socialista. E ser socialista é defender uma sociedade justa. Então, eu acredito que essa ideia do Fundeb conseguiu, de uma certa maneira, expressar isso. E aí, a contradição da história. Uma deputada do Democratas ficou sendo conhecida como uma grande relatora pelo direito à educação, e foi. Mas foi graças à pressão social, que aí milhares de pessoas ocupando as redes sociais e dizendo o que querem.